Obrigadíssimo. Vocês são bênção. Não é porque é minha equipe não, mas é uma honra servir com vocês. Aleluia. Você está feliz nessa manhã? Amado, eu estou empolgado, viu? Depois que eu comecei a assistir os stories de Laila, eu sempre estou acordando com expectativa agora. Você está com expectativa para essa manhã? Esses tempos eu tenho estudado a respeito da vida de Timóteo, de Paulo, a respeito daquilo que Deus colocou e confiou na vida deles. Na última quarta eu falei um pouco a respeito de Paulo e aquilo que ele tinha com Timóteo a respeito dessas situações todas. E Deus me trouxe à memória novamente uma palavra a respeito de Timóteo. Eu queria que você abrisse lá em 2 Timóteo. De algo que Deus trouxe fortemente ao meu coração e eu tenho meditado em relação a isso. 2 Timóteo 1, 5. Amém. Todos abriram? Aqui fala o seguinte. Paulo dizendo a Timóteo: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e a tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Uma palavra saltou forte ao meu coração quando eu estava lendo esse versículo, que é a respeito de fé sem fingimento. E eu disse: Senhor, fé sem fingimento, o que pode ser uma fé sem fingimento? E Deus saltou forte ao meu coração algumas coisas a respeito desse tema, e eu vou voltar falando aquilo que Deus falou para mim, a respeito de fé sem fingimento. O que seria uma fé sem fingimento? Eu acho que a grande maioria aqui sabe o que é fé. Hebreus lá fala, Romanos fala também. Mas uma fé sem fingimento é uma fé genuína. Sabe, é uma fé que não se abala por qualquer circunstância. É uma fé que permanece, é uma fé que não procura o reconhecimento ou o glamour, não. É uma fé que procura o resultado. Sabe, não é uma fé de boca para fora que você diz que crê e no fundo você não crê. Ou aquele tipo de fé que você crê momentaneamente por estar num ambiente de unção e com o passar do tempo você se esquece e começa a crer em outras coisas. E Paulo fala a Timóteo: Timóteo, olha, eu reconheço essa fé sem fingimento que você tem. Por quê? Porque Timóteo, muitas vezes, ele foi menosprezado. Disseram a ele, olha, você não tem capacidade de servir o ministério. Olha, você é muito tímido. Olha, você é isso, você é aquilo. Olha, você está acompanhando um louco, que nem Paulo. Ei, você está maluco, cara? Você está tolo. E o que é que Timóteo fez? Permaneceu. Timóteo não se importou com essas coisas, não se importou com aquilo que estava ao exterior dele, não se importou com aquilo que estavam a dizer sobre ele. Ele simplesmente continuou. Eu sei que você tem uma palavra vinda da parte de Deus. E eu digo nessa manhã para você: persevere, continue. Amém. Isso é uma fé sem fingimento. Amém. A fé que, independente das circunstâncias ou da situação, você sabe porque sabe que vai acontecer na sua vida. Amém. Você sabe porque sabe que aquilo que Deus planejou para você irá se cumprir. Mesmo que a dúvida venha, mesmo que a situação se levante, a sua convicção interior daquilo que Deus colocou no seu coração é muito mais forte. Independente de você estar a passar por um momento de tribulação, você sabe que é só um momento. Você sabe que sua vida não acaba ali, você sabe que o fim não é aquele. Porque Deus prometeu algo para você. E Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele diz a respeito de sua palavra. Amém? E em Hebreus 11, 1, para lhe dar um contexto, fala o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Em Hebreus 10 fala que o justo viverá pela fé. Em Hebreus 12 fala que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E em Romanos 10 fala que a fé vem pelo ouvir. Creio que essas coisas você já sabe, mas é bom enfatizarmos para podermos dar uma base a respeito do tema fé. A fé vem pelo ouvir a... Ou seja, fé não é algo que vem na surpresa, que vem no susto. Não, você tem que fazer algo.
Você tem que fazer algo. A fé não vai vir assim, eita, hoje agora estou com fé. E lá. Não. A fé vai vir mediante você escutar e você meditar a palavra do Senhor. E a fé vai sendo gerada dentro do seu coração. A fé vai saltar e brotar dentro de você. Mas é preciso você escutar. É preciso você gastar tempo escutando a palavra, meditando, lendo, estudando, conhecendo mais sobre quem Deus é. E fé vai sendo depositada dentro de você. Quer um exemplo de fé genuína? Caleb. Quando mandaram os 12 espias para vigiar a terra e ver o que é que acontecia lá, 10 voltaram com cachos de uva. O pastor muito bem explicou o tamanho do cacho que era. Tinham que 2 homens carregar o cacho de uva nas costas. E eles voltaram, olha, temos uva, tem fartura. Alguns disseram assim, ei, cuidado, pá, a uva é grande, mas olha, lá tem gigantes, lá é uma terra perigosa. E o que é que Caleb faz? Abra lá comigo. Você está com a cara de assustado. Números 13, 30. Números 13, 30. Fala o seguinte. Então, isso depois de todos os 10 dizerem o que acharam daquela terra, que era terra de gigantes, que era uma terra perigosa, que de fato tinha frutos, mas era uma terra que era muito perigosa e eles não iriam conseguir. Olha o que Caleb faz. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Amado, as circunstâncias na sua vida, não sou eu nem Deus que vai fazer calar. É você que vai fazer calar. Mediante aquilo que Deus tem tratado com você. Caleb se levantou em ousadia e fez calar o povo perante Moisés. Fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amado, eu não quero saber se são gigantes, eu não quero saber se está difícil o acesso, se é muito complicado. Se Deus prometeu, ei lá, subamos e possuamos a terra. Isso é um tipo de fé genuína. Uma fé que não se abala mediante as circunstâncias. Uma fé que não titubeia, sabe? Sabe o que é titubear? Não? Sim, então pronto, não vou explicar não. É você ficar em dúvida. É você ficar assim meio, será? Será que é? Será que não é? Não. Eia, subamos e possuamos a terra. Porque certamente nós prevaleceremos sobre ela. Caleb sabia o Deus que ele temia, o que ele servia. Caleb sabia aquilo que Deus tinha prometido a ele, que era uma terra nova, que era uma terra prometida. E eles iriam subir, iriam conquistar. Independente do que tivesse lá. Isso é um tipo de fé genuína. Hoje nós cantamos Salmo 23. E eu acho muito bonito esse salmo. E eu quero que você abra lá comigo em Salmos 23. Eu acho que você conhece bem esse salmo. Se calhar já esteve aberto na sua casa por um bom tempo. Aqui diz o seguinte, Salmos 23, 1. Amém? Todos abriram? Amém. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas de descanso. Amado, o que é que o Senhor faz aqui? Ele está te levando para pastos verdejantes. Sabe, Davi está nos comparando como ovelhas e Jesus como nosso pastor. E ele faz-nos descansar em pastos verdejantes. Pastos verdejantes quer dizer um lugar de provisão. Pastos verdejantes quer dizer um lugar de paz. Um lugar onde não tem falta. Um lugar onde tudo que você precisa, você tem. Só que ele continua. De descanso refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E no quadro ele fala algo totalmente diferente. Né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Eu quando li esse versículo eu ficava assim, meu Deus. O Senhor é o mesmo Deus que me coloca em pastos verdejantes e é o mesmo Deus que me coloca lá no vale da sombra da morte. No versículo 2 ele fala em pastos verdejantes. No versículo 4 ele fala a respeito do vale da sombra da morte.
Então, Senhor, e agora? Onde é que eu estou? Onde é que eu me encaixo nisso? Onde é que eu tenho que me alicerçar? E Deus me trouxe à tona aquele versículo que Jesus estava no barco com os discípulos. E eu quero que você abra lá em Marcos. Deixa essa caixinha aberta aí de Salmos, que já já a gente fecha. Marcos 4, 35. Marcos 4, 35 fala o seguinte. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. O que é que Jesus falou? Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse, por que sois assim tão medrosos, tão tímidos? Como é que não tendes fé? Sabe o que é que aconteceu nesse versículo? Jesus deu uma palavra. Passemos para outra margem. Amado, independente do que acontecesse, eles iriam chegar do outro lado. Independente daquilo que se levantasse contra eles, eles iriam chegar do outro lado. Você percebe isso? Você percebe a força que tem uma fé genuína, uma fé que não é fingida? Ei, amado, estavam ali homens que eram acostumados a estar no mar. Pescadores, pessoas que conheciam, sabiam como funcionavam tempestades, o que é que deviam fazer. Mas esses próprios homens disseram assim, mestre, não te preocupas que nós pareçamos aqui, que nós morramos aqui? Jesus dormindo, amado. Por quê? Em que Jesus estava descansando? Na palavra que foi dita. Jesus não estava preocupado com a tempestade, com o vento, com a onda, com o barco, não. Ele só estava preocupado em tirar o cochilinho dele. Porque ele sabia que ele ia chegar do outro lado. E ele se levanta e fala, por que sois tão medrosos? Hein? Por que vocês têm tanto medo? Por que vocês são tão tímidos? Por acaso vocês não têm fé? Ei, por acaso você não tem fé naquilo que eu falei para você? Ei, por acaso você não tem fé naquilo que a palavra do Senhor falou para você? Por que tem dúvida? Por que duvidar? Se Deus já lhe deu a certeza. Amado, independente da situação que você esteja a passar, existe um lugar de provisão para você. Existe um lugar de paz para você. Independente de onde você esteja, amado, existe um lugar de provisão para você. Isso é certo. Esse mês passado, estávamos a nos mudar, eu e minha esposa, saímos de um apartamento e fomos à procura de outro. E, amado, eu digo a você, pensa um tempo maravilhoso, viu? Ó, XPTO. Para não dizer o contrário. Porque você procura, você acha, você não acha, você vai, você tem que sair na hora do seu almoço para poder procurar apartamento, você chega lá, não é aquilo que você queria, não é aquilo que você planejou, não é nada daquilo, e você volta, e você encontra outro, e você procura, e um caos, literalmente. Não sei se você já passou por isso, por mudança. Nunca passou por mudança? Ia declarar uma mudança na sua vida. Receba uma mudança agora. Mas sabe o que é que Deus trazia ao nosso coração sempre? Ei, o melhor está por vir. Ei, eu sou fiel e justo para cumprir aquilo que eu prometi. Ei, eu sou fiel e justo para cumprir aquilo que você deseja. Sabe por que eu me emociono com isso? Porque certa vez eu cheguei...
perdoe pela palavra, brincando. Eu estava assistindo os stories da Laís e eu gosto demais daquelas ovelhinhas que tem na casa dela. Da casa dela não, né? Não tem ovelha na casa dela, mas da varanda dela. Eu estava até com o Ana e eu falei, olha, pá, que coisa bonita, uma vista assim, né? Com ovelhinhas e tal. E sabe o que é que Deus trouxe para nós? Aquilo que estava no meu coração, mano. Ainda não chegaram ovelhinhas ali naquele terreno à minha frente. Mas eu sei que qualquer dia vai passar uma ovelhinha lá para Deus dizer assim, filho, tá a ver? Tá a ver quem é o Deus da sua vida? E eu sei porque sei em quem tenho crido. E Ele é fiel e justo para fazer cumprir a palavra dEle na minha vida. Eu não sou melhor ou pior que ninguém, amado. Mas uma coisa é certa, eu creio naquilo que Deus falou para mim. E eu creio naquilo que vai acontecer. E hoje nós acordamos, dormimos lá a primeira vez, na nossa nova casa. E eu disse, Deus, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom, como a sua palavra é maravilhosa, como o Senhor é bom, como o Senhor é fiel, como o Senhor é verdadeiro. Mas isso é uma fé não fingida. Uma fé que não teme, independente da circunstância. E ela vai se levantar, vai. Porque como fala lá em Salmos 23, fala o seguinte. Que você foi feito para estar em pastos verdejantes. Mas ainda assim, se você passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Situações vão se levantar na sua vida. Vão. O vale da sombra da morte vai aparecer para você em algum momento. Vai. Mas eu não temerei. Você não temerá. Porque o Senhor está com você. E quando Davi fala a respeito disso, é algo que me chama muita atenção. Que o vale da sombra da morte. Qual é a resposta que ele dá? Não temerei. Sabe que Satanás, ele não tem autoridade nenhuma sobre sua vida? Sabe que o vale da sombra da morte não tem poder nenhum sobre sua vida? Davi não fala que eu não morrerei. Não, ele fala eu não temerei. Sabe por quê? Porque é só uma sombra que passa. É só uma sombra que passa. Você já viu uma criança com medo da sombra? Nunca viu uma criança? Depois procura no YouTube para você ver. Uma criança com medo da sombra, ela fica agoniada. E ela olha, e fica mamãe, e a sombra a seguir, a perseguir. Mas existe alguma coisa concreta ali? Existe alguma coisa de fato? Não. É só uma sombra. E Davi fala, eu não temerei. Sabe por quê? Porque Satanás, ele não tem poder, não tem autoridade sobre sua vida. A única coisa que ele quer causar em você é medo. O vale da sombra da morte não tem autoridade sobre sua vida. A única coisa que ele vai tentar fazer é te assustar. Por quê? Porque você foi criado para andar em pastos verdejantes. Esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar. Isso sim existe. Isso é de direito seu e meu. Mas o vale da sombra da morte, não. Nem existe, amado. É só uma sombra. Mas Satanás vai tentar lhe assustar. Satanás vai levantar situações para lhe causar medo. Para lhe dar aquele chaculejo. Para tentar desestabilizar você. E se você não tiver convicção naquele Deus que você crê, você vai balançar e vai cair. E você vai ficar assustado. E vai perder muito tempo no vale da sombra da morte. Sendo que Deus lhe chamou para estar em pastos verdejantes. Ei, amado. A estratégia de Satanás é muito simples. Ele só vai tentar lhe assustar. Dizer que você não consegue. Dizer que você não pode. Dizer que isso, que aquilo, que aquilo. Mas quem tem uma fé sem fingimento, nem se preocupa. Porque sabe que depois do vale da sombra da morte, existe novamente pastos verdejantes. Depois do vale, é certo que existe pastos verdejantes. Não precisa você perder muito tempo tentando estudar a estratégia de Satanás, não. Ei, perca tempo, ganhe tempo, focando na verdade, conhecendo a verdade. Porque a estratégia dele é bobinha. Ele só vai tentar lhe causar medo. Mas quem crê, quem acredita e quem tem fé, amado, nem se balança.
Eu lembro certa vez, eu jogava xadrez. Para quem não sabe, eu jogava xadrez, fui campeão norte-nordeste de xadrez. E, amado, eu não era o melhor jogador de xadrez. Isso é certo, isso é fato. Mas sabe o que é que eu fazia diferente dos outros? Eu jogava a minha partida, ganhava, glória a Deus eu ganhava, e eu esperava para assistir as partidas dos outros. Para saber qual era a estratégia deles. E tinha um rapaz que eu lembro, tipo, da minha categoria, acho que 15 anos, 14 anos naquela época, tinha um rapaz que eu sabia que ele era melhor que eu. Que eu já tinha jogado com ele, tinha perdido todas as vezes para ele. E eu não sabia para onde ir no relógio. E eu sabia que ele era muito agressivo. Eu disse, rapaz, já sei a estratégia para ganhar. Eu não vou ganhar no jogo, eu vou ganhar no relógio. E o que é que eu fiz? Eu comecei a jogar a partida e eu não jogava para frente. Eu só mexia os peões para um lado, para o outro. Só que, como eu sabia que ele demorava muito a picar no relógio, eu comecei a atrasar o meu também. Fazendo com que ele fosse mais lento ainda. E eu pensava, aí eu... Tá. Aí ele jogava. Nisso que ele jogava, aí eu demorava mais um pouquinho. Pá. Isso foi cansando ele. Porque ele não sabia o que é que eu estava fazendo. Eu também não sabia o que é que eu estava fazendo. E ele ficava assim meio tipo, vai vir alguma coisa, algum mistério aí que vai vir da parte dele. E eu, só mexendo nos peões, protegendo o rei. Ali com a rainha para frente, voltava e tal. Aquela cena toda. Amado, quando meu relógio chegou em 5 minutos, ou 5, 4, por ali, minhas jogadas foram as mais rápidas possíveis. Eu mexia, pá, e ele. Aí eu olhava para ele assim, fixo, né? Aí eu mexia, pá. Mexia, pá. Mexia, pá. Amado, você não sabe o que isso causou na cabeça dele. Foi uma coisa assim, sabe, uma estratégia que Deus me deu naquele momento para ganhar. Porque eu de minha parte não vinha. E ele ficou assim, meu Deus, agora ele está vindo para cima, ele estava recuado, falta 5 minutos e o relógio dele estava menos que o meu. Estava 3. Ou seja, eu não precisava jogar mais. Eu só precisava picar no relógio o mais rápido possível, que o tempo dele ia acabar. E eu joguei, pá, rápido. Faltava 1 minuto, ele começou a jogar rápido também, já estava todo mundo... Ninguém jogava mais nada. Imagina como é que estava. Estava eu e ele olhando para o relógio, mexendo as peças assim, ó. Você vê o nível do jogo, como foi. E o que aconteceu? Eu ganhei. Por quê? Porque Deus me deu uma estratégia. Deus me deu uma estratégia para ganhar. Depois eu perdi e não ganhei. Mas aquela partida específica eu ganhei. Sabe o que é que eu quero trazer com isso? Eu quero que você abra lá comigo. Não precisa abrir não, porque senão eu vou perder muito tempo lendo aqui. Mas eu lembro a você a respeito do momento. Quantos lembram aqui daquele momento que Jesus estava com Simão Pedro e vieram lhe cobrar os impostos? Aqueles impostos eram cobrados para a manutenção do templo. E chegaram para Pedro e disseram assim, olha, afinal o mestre não pagas também? E o que é que Pedro faz? Paga. E vai falar com Jesus. E Jesus chega para Pedro e fala aquele discurso todo, né? Por acaso os reis pagam os impostos? Mas olha, para não constrangê-los, para não deixar eles confusos, porque Jesus estava se referindo a ele como rei, e de fato ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Mas olha, para não causar escândalo, faz o seguinte, agora é que a coisa pega, agora é que o caldo engrossa. Jesus não chegou no bolso e disse assim, olha, faz o seguinte, paga lá, olha, pega, tem até uma moeda aqui, ó, paga lá o meu e o seu. O que é que Jesus fala? Simão Pedro, vai, pesca um peixe, o primeiro peixe que você pescar, abre a boca dele. E lá dentro vai ter uma moeda para pagar o meu e o seu. Amado, eu não sei você, mas na cabeça de Pedro deve ter dado Imagina Jesus chegando para você, olha, vai pescar, abre o peixe, o primeiro peixe, você pega a moeda, paga o meu e paga o seu. E o que é que Pedro faz? Ele vai que faz. Ele vai lá, pesca o peixe, o primeiro peixe que ele pega, ele abre a boca e estava lá, para pagar o dele e de Jesus. Sabe o que acontece muitas das vezes? Que a nossa fé está focada especificamente em algo.
Às vezes você quer receber dinheiro. Às vezes você quer que sua conta acorde de manhã com não sei quantos mil. Às vezes você quer que aquela coisa chegue na sua vida especificamente. Mas sabe o que é que Deus pode trazer para você? E muitas das vezes é uma estratégia. Deus não chegou para Pedro e disse assim, olha, tá aqui. Não, ele disse, olha, faz isso, isso, isso e isso, e tá aqui o resultado. Às vezes Deus vai chegar para você e dizer assim, olha, faça isso, isso, isso e isso. E você vai ver o resultado. O importante, amado, não é o produto final, especificamente. O importante é nós seguirmos aquilo que Deus colocou no nosso coração. O importante é nós seguirmos e sermos fiéis à palavra que Ele colocou em nosso coração. Porque o resultado é certo que virá. Foca na palavra, amado. Foca naquilo que Deus depositou. Foca naquilo que Deus disse a você que vai acontecer. E vai acontecer. Porque Deus é fiel e justo para fazer cumprir. Não se preocupe em relação ao tempo, em relação às circunstâncias. Ei, amado, o mesmo Deus que foi criativo para tirar uma moeda da boca do peixe, ainda é o mesmo Deus criativo que vai agir na sua vida. Deus não perdeu a criatividade, amado. Deus não perdeu a sua capacidade de ser criativo. Sabe o que é que perdemos? Sim, a capacidade de crer. Não é culpa de Deus. É culpa nossa. Que vem uma circunstância, bate na gente, ei, cai. Uma situação se levanta, você já se entrega. Uma dificuldade vem, você já se arreia. Não, amado. Sede fortes e corajosos, porque o Senhor Deus habita em vós. Eu não temerei. Eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Porque o Senhor Deus está contigo todo tempo. O Senhor Deus está comigo em todo tempo. Certa vez Paulo foi atravessar para a ilha de Malta, e chegou lá, ele estava com os bárbaros e foram fazer uma fogueira. E Paulo, pegando aqueles gravetos, saiu uma serpente do meio das chamas e tudo mais, e mordeu Paulo, picou Paulo. Vocês lembram desse episódio? E o que é que aconteceu? A serpente picou Paulo, Paulo sacudiu a serpente para o meio do fogo, e tudo certo. A continuação desse versículo não tem nenhuma frase de Paulo. Ou seja, Paulo continua a vida dele normal. Você vai ter ali 5 ou 6 versículos falando a respeito dos bárbaros, esperando a hora da morte de Paulo. Que olhavam para Paulo e diziam assim, agora vai morrer. Ei. A serpente picou, tem uns 10 minutos, eu conheço aquela serpente, é venenosa. Pá, agora ele morre. E Paulo, vida que segue. Não, agora é hora da febre, agora ele deve estar tendo febre ali, deve estar passando mal. E nada. Não, acho que agora ele se sentou, deve estar cansado, porque o veneno já deve ter chegado no coração. Não vai morrer. E sabe qual foi o desfecho? Os bárbaros olhavam para Paulo dizendo assim, só pode ser um Deus. Como é que pode aquela serpente picá-lo e ele ainda continuar vivo? Nada aconteceu. Sabe por quê? Porque Paulo estava debaixo de uma missão. Paulo estava debaixo de uma visão dada por Deus. Ele sabia que não ia morrer ali. Uma fé sem fingimento, que sabe o propósito que tem. Foi aquilo que salvou a vida de Paulo naquele momento. Mas deixa eu trazer uma revelação forte para a vida de vocês nessa manhã. Sabe que muitas das vezes a maior manifestação de Deus na sua vida vai ser quando nada acontecer. Não pense que Deus não está agindo na sua vida quando nada estiver acontecendo, amado.
Porque Deus, Ele trabalha em todo tempo, ao nosso favor. Ei, nada tá acontecendo. Descansa. Descansa no seu pastozinho verdejante, que tem a provisão, que tem aquilo que Deus planejou para você, aquilo que Deus preparou para você. Ei, porque de certo vai chegar uma mudança na sua vida. Não se preocupe se uma fonte secar na sua vida. Sabe o que é que isso significa? Que Deus tem uma fonte melhor para você. Não se preocupa, amado. Não se preocupa, porque Deus preparou você para andar em pastos verdejantes. O resto é letra. Esquece, amado. Se você tiver a passar por um momento difícil, ei, amado, olha, sacode, joga na fogueira. Não deixa isso lhe envenenar, não. Não deixa isso dominar a sua vida, não. Ah, está com dificuldade financeira? Amém. Deus é a minha provisão. Deus é o meu sustento. Ei, amado, está doente? Tá? Olha. Deus me deu cura. Deus me deu saúde. Deus me deu uma vida abundante. Ei, eu viverei e comerei o melhor dessa terra. Isso é um tipo de fé sem fingimento. Aquele tipo de fé que não se abala. As circunstâncias vêm e tentam lhe morder. E você sacode ela para o fogo. A circunstância tenta se levantar na sua família. Você pega ela e sacode para o fogo. A circunstância tenta se levantar no seu trabalho. Você sacode ela e joga para o fogo. Porque você está debaixo de uma visão e de uma missão dada por Deus. E você não vai perder tempo com essas coisas. Porque o que Deus preparou, o que Deus prometeu para mim e para você é muito maior. Então, amado, olha, esquece, sacode para o fogo. Você não foi chamado para andar no vale da sombra da morte. Você não foi chamado para viver lá. Não se assuste com as coisas que se levantam sobre sua vida. Eu digo a você, o tempo que eu mais prosperei foi quando começou o Covid-19. Porque no dia que o Covid-19 entrou, que deu a primeira quarentena, no mesmo dia da primeira quarentena, eu estava assinando um contrato de trabalho. Não se acovarde diante das situações. Não tema. Tenha fé e tenha certeza que o mesmo Deus que operou antigamente, na vida de Jesus, na vida de Paulo, na vida de Timóteo, na vida de Pedro, é o mesmo Deus que está presente para você hoje. E não perdeu a sua criatividade. Mas sabe o que é que você precisa fazer? Você precisa se afinar. Você precisa se conectar mais com Ele. Para no momento que a direção vier, você esteja apto e pronto para cumpri-la. Porque às vezes Deus vai lhe dar direções que a partir do primeiro momento você pode não entender. Mas se você estiver alinhado e afinado com a visão, com aquilo que Deus tem, aquilo que o Espírito Santo está querendo tratar para você, você vai saber que aquilo vem da parte de Deus, vem da parte do seu Espírito. E você vai e faz. Você vai e faz. Jesus certa vez se encontrou com um paralítico, indo para Jerusalém, em um poço. No poço que o anjo vinha, mexia a água e a primeira pessoa que entrasse era curada. O anjo vinha de tempos em tempos, mexia a água e a primeira pessoa que entrava era curada. E Jesus olha para um paralítico à beira do poço e já manda logo. Ei, quer ser curado? Pelo que fala o versículo, nem dá bom dia nem nada. Ei, e aí? Quer ser curado? Quer? Queres? E o que é que o paralítico fala? Eu sei que você quer ler, vamos lá ler. Abra lá em João 5. João 5, 1. Amém? João? Isso. Aqui.
Ora, no versículo 2. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então disse-lhe Jesus: levanta e toma teu leito e anda. Amado, o homem passou 38 anos à beira daquele tanque, esperando ser curado. Mas imagina que naquele dia ele acordou cansado e disse assim: em 38 anos eu nunca fui curado, hoje eu vou ficar em casa. Jesus ia passar por ali e provavelmente ele poderia não ter sido curado. Sabe o que é que curou a vida dele? Foi a fé que ele teve em perseverar, em saber que ali existia a cura, em saber que ali existia uma provisão, em saber que dali viria aquilo que ele precisava. E ele esteve lá esse tempo todo. Ninguém o ajudava. Eu acredito que muitas pessoas se levantavam e tinham até compaixão por ele, diziam assim: olha, a próxima vez vai ser você, viu? Vamos lá? Beleza, está confirmado? Ok. Mas quando a água agitava, tinha um primo meu que estava pior, estava com a perna assim, ele precisa, olha, um sobrinho meu está cego, ele precisa entrar dessa vez, depois é você, tá bem? 38 anos, amado, mas ele não perdeu a fé, ele não perdeu a esperança de ser curado, pelo contrário, ele perseverou. E Jesus passando por ali, o curou. Não esmoreça, amado, não esmoreça. Permaneça firme com a sua fé, porque o tempo de Deus vai se cumprir na sua vida. Eu queria chamar o Ministério de Música. Independente do que você esteja a passar, amado, o melhor de Deus vai se cumprir na sua vida. Mas é necessário você permanecer com a fé sem fingimento. Uma fé que não se abala mediante as circunstâncias. Uma fé que não se encurvada diante da situação, não. Uma fé que tem mesmo um poder de agir diante das situações. Esse é o tipo de fé que Deus quer que você tenha. Uma fé que quando a situação se levanta e você dê um brado: ei, vamos lá, vamos conquistar aquilo, porque quem prometeu para mim foi Deus. Uma fé que não teme. Uma fé que não se abala. E eu queria que você ficasse de pé nessa manhã. Nós vamos cantar, nós vamos celebrar o Senhor. Vamos continuar adorando. E eu queria que você no seu lugar reativasse essa fé dentro de você. E eu queria que você no seu lugar começasse a declarar sobre coisas na sua vida que você acha que chegou ao fim. Mas ei, Deus fala para você nessa manhã: não acabou. Esse não é seu fim. E nós te rendemos graça, Pai, porque o Senhor é um bom Pai, Deus. Obrigado, Pai, porque mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, Pai, nós não temeremos, porque o Senhor é conosco, Pai. Obrigado, Senhor, pelos teus pastos verdejantes, Pai. Obrigado pela tua provisão, Senhor, que nos acompanha, Pai. Obrigado pelo teu favor em nossas vidas, Senhor. Que do momento que acordamos ao momento que vamos nos deitar, Senhor, o Senhor está conosco, Pai. O Senhor é maior do que qualquer circunstância, Pai. Nós te agradecemos por isso, Pai. Obrigado, Senhor, pelo seu favor que existe em nós, Senhor. Que nos acompanha todo dia, Senhor, por onde quer que nós passemos, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque a tua graça nos basta, Senhor. Obrigado, Senhor, porque em Ti, Senhor, nós podemos fazer. Obrigado, Senhor, porque em Ti, Senhor, nós temos capacidade de ser e fazer, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para nós, Pai. Nós não temeremos as circunstâncias, Pai. Nós não temeremos mal algum, Senhor, porque o Senhor está conosco em todo tempo, Pai. E obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel e justo para se fazer cumprir a Tua palavra em nossas vidas, Pai. Nós cremos, Pai, e te agradecemos, Senhor, por todos os feitos e maravilhas, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Senhor.
Mas cremos e te agradecemos, Senhor, pelos sinais e maravilhas, Senhor, que nos acompanha, Pai. Obrigado, Senhor, pelas manifestações do Teu Espírito em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, porque tudo aquilo que Satanás tentou se levantar, caindo por terra agora em nome de Jesus, Senhor. Satanás não tem vez sobre nossas vidas, Pai. Todo medo que ele tentou trazer aos nossos corações, Senhor, caindo por terra agora em nome de Jesus, Senhor. No lugar do medo, Senhor, a alegria, Senhor, vindo da parte do Teu Espírito, Senhor, para os nossos corações, Pai. Obrigado, Senhor.